Bem-vindos ao Cronista do Medo. Hoje trago um relato arrepiante que nos foi enviado por um seguidor, um testemunho que aconteceu em uma fazenda centenária, quase esquecida nas profundezas do Vale do Paraíba, em um ponto onde a neblina parece ter escolhido morar para sempre. Antes de mergulharmos no terror, peço que você já deixe o seu curtir neste vídeo, se inscreva no canal se ainda não for um de nós, e nos diga nos comentários de onde você está nos assistindo. E se você também tem um relato sombrio para compartilhar, pode nos enviar, faremos a leitura. Agora silêncio, ouça com atenção. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração, sabe? Sempre fui mais prático, pé no chão. Para mim, fantasma era coisa de filme ou de gente com a mente cansada. Mas isso mudou. Mudou completamente depois do que eu vivi naquela fazenda, em um canto esquecido do Vale do Paraíba, quase na divisa com Minas Gerais, onde a neblina é tão densa que parece engolir a luz do dia. Era uma propriedade antiga da família da minha avó que estava abandonada há décadas. Meus pais resolveram que era hora de dar uma olhada, ver o que dava para salvar, talvez reformar ou vender. Como eu estava de férias da faculdade, me ofereci para ir na frente, dar uma limpada geral, ver o estado da coisa. Cheguei lá no final de uma tarde fria e úmida. A estrada de Teca era um inferno, cheia de buracos e pedras soltas, cercada por mata fechada que parecia se fechar ainda mais à medida que eu avançava. O silêncio era tão profundo que chegava a doer os ouvidos, interrompido apenas pelo chiado dos pneus e o canto distante de algum pássaro noturno. Quando a fazenda finalmente apareceu em meio à névoa que subia do vale, juro que senti um arrepio na espinha. Era uma casa grande, de taipa e pau a pique, com janelas de madeira que pareciam olhos vazios e um telhado parcialmente desabado. As árvores ao redor eram retorcidas, galhos secos se estendendo como dedos esqueléticos. Um cheiro forte de teca molhada, mofo e algo mais, algo indefinível e antigo, pairava no ar. O caseiro, um senhor muito calado e com olhos que pareciam ter visto demais, só abriu o portão enfecujado, me entregou as chaves e disse: "O senhor vai precisar de luz", e foi embora sem nem esperar uma resposta. Ele nem se deu ao trabalho de entrar na propriedade. Fiquei ali sozinho, com a picape carregada de mantimentos e um pressentimento ruim me apertando o peito. A sensação era de que eu estava entrando em um lugar que não me queria ali, que estava sendo invadido. A primeira noite foi o puro isolamento. Depois de tentar acumar um dos quartos para dormir, acendi algumas velas e um lampião a gás, pois a energia elétrica só seria ligada no dia seguinte. A escuridão lá fora era absoluta, de uma intensidade que eu nunca tinha experimentado na cidade. Não se via uma estrela. Só a massa negra da neblina engolindo tudo. Cada cangido da madeira velha, cada sussurro do vento entre as frestas das janelas era amplificado, criando uma sinfonia de sons estranhos. Eu tentei me convencer de que era só o efeito da solidão, do cansaço. Deitei na cama improvisada e demorei a pegar no sono. No meio da madrugada, acordei de sobressalto. Um som estranho, um acastar pesado vindo do andar de baixo. Meu coração disparou, parecia que alguém estava movendo móveis, mas com uma força e lentidão assustadoras. Eu sabia que estava sozinho, o caseiro tinha ido embora para a cidade vizinha e só voltaria dali a uns dias. Quem poderia ser ali? Tentei racionalizar. Talvez um animal grande, um gambá, quem sabe? Mas o som era muito pesado para um gambá, e tinha um ritmo, uma intenção por trás. Fiquei encolhido na cama, suando frio, ouvindo aquele acastar contínuo. Durou o que pareceu uma eternidade, talvez uns 10 minutos, até que cessou tão abruptamente quanto começou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Eu não conseguia dormir mais. Apenas fiquei ali, respirando fundo, os olhos fixos na porta escura do quarto, esperando por algo, qualquer coisa. Quando o primeiro raio de sol pálido finalmente conseguiu furar a neblina e iluminar o quarto, senti um alívio imenso. No dia seguinte, passei a manhã limpando, tentando afastar a poeira e o mofo que pareciam impregnados nas paredes. Encontrei móveis velhos cobertos por lençóis puídos, fotos desbotadas de rostos desconhecidos. O ar parecia mais leve durante o dia, mas a sensação de ser observado não me abandonava. Sempre que eu me virava bruscamente, parecia que um vulto desfazia-se na beirada da minha visão. Eu sacudia a cabeça, atribuindo ao cansaço a sugestão do ambiente. À noite, a energia elétrica foi ligada. A luz amarelada das lâmpadas antigas trouxe um pouco de conforto, mas a escuridão lá fora continuava a ser uma ameaça constante. Decidi trancar todas as portas e janelas com cadeados extras que tinha levado. Uma precaução que eu jamais imaginaria tomar na cidade. O jantar foi rápido e me retirei para o quarto. Foi na segunda noite que o verdadeiro terror começou a se desenhar. Eu estava lendo um livro na cama, a luz fraca de um abajur criando um círculo de segurança ao meu redor. De repente, ouvi um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. Parecia chamar meu nome, não com clareza, mas como se o som estivesse se desfazendo, se distorcendo no ar. Eu me sentei, a adrenalina começando a correr pelas minhas veias. Silêncio. Fiquei ali imóvel, prendendo a respiração. Então os poucos cães de guarda que o caseiro tinha me deixado para fazer companhia começaram a uivar lá fora.
Não um latido comum, mas um uivo prolongado, um choro desesperado que me fez gelar. Era o tipo de som que se ouve quando um animal está aterrorizado, não apenas alertando. Os cães continuaram uivando por vários minutos e eu pude ouvir suas patas aquenhando a porta de trás da casa, como se quisessem entrar a qualquer custo, fugir de algo que estava lá fora. Eu me levantei devagar, o livro caindo no chão com um baque surdo. Fui até a janela e espiei por uma fresta. A neblina estava ainda mais densa naquela noite. Uma parede branca impenetrável. Eu não conseguia ver nada, mas os uivos dos cães pareciam vir de pontos diferentes, como se estivessem se movendo em pânico, codeados por algo invisível. O som era cada vez mais distante, como se a coisa que os perseguia os estivesse levando para longe, para o meio do nada. Até que cessou. Um silêncio súbito e absoluto tomou conta do lado de fora. Os cães tinham sumido. Meu coração martelava no peito. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pela testa. Eu não estava mais tentando racionalizar. Não eram animais perdidos nem o vento. Havia algo ali, algo que os cães, com seu instinto apurado, tinham o que conhecido como uma ameaça. Voltei para a cama tremendo e me cobri até a cabeça como uma criança. Cada sombra parecia se mover, cada cuído da casa antiga se transformava em uma presença. Eu tentava fechar os olhos, mas a imagem da escuridão lá fora, o mistério do que tinha levado os cães, me impedia. Foi então que ouvi o estalo. Seco vindo de dentro do quarto. Abri os olhos bruscamente. O abajur que estava aceso ao lado da cama tinha se apagado. A lâmpada estava intacta, não tinha queimado. Simplesmente apagou, e a escuridão no quarto se tornou mais densa, mais viva, como se ela mesma tivesse uma presença. Eu não estava mais sozinho, eu sentia isso. Eu sentia os olhos em mim pesados, frios. Um ar gélido preencheu o ambiente, mesmo com a janela fechada. Eu podia ver minha respiração no ar, e então um cheiro doce e nauseabundo de flores murchas e teca recém-revolvida se espalhou pelo quarto. Era o cheiro da morte, eu soube instintivamente. Eu não conseguia me mover. Estava paralisado pelo medo, cada músculo rígido. Eu não conseguia gritar, não conseguia nem piscar. Meus olhos estavam fixos em um canto escuro do quarto, onde a escuridão parecia mais profunda, quase sólida, e aos poucos eu comecei a discernir uma forma, uma silhueta. Alta, magra, parada ali apenas observando. Não tinha detalhes, era apenas uma mancha mais escura na escuridão. Mas eu sabia que estava me olhando. Eu podia sentir o peso do seu olhar. Minha mente gritava para qualquer, mas meu corpo não respondia. Eu estava preso. A coisa não se moveu, não fez nenhum som. Apenas permaneceu ali observando, exalando aquele cheiro putrefato que me revirava o estômago. Eu podia sentir o frio nos ossos, a presença opressora que parecia sugar todo o ar do quarto. O tempo perdeu o sentido. Não sei por quanto tempo ficamos assim, eu e aquela coisa. No silêncio perturbador da fazenda abandonada. Meus olhos ardiam de tanto manter a fixação. Eu só queria que amanhã chegasse, que o sol trouxesse a luz e espantasse aquilo. De repente, a forma se desfez. Lentamente, como fumaça se dissolvendo, ela se foi, deixando para trás apenas a escuridão e o cheiro persistente. Mas a sensação de não estar sozinho não desapareceu. Eu sentia que ela ainda estava ali. Talvez apenas mais distante, espreitando. Passei o resto da noite encolhido, tremendo incontrolavelmente, os olhos fixos na janela, esperando o amanhecer. Assim que o sol começou a clarear, eu saí da cama, minhas pernas ainda bambas, e comecei a arrumar minhas coisas. Eu não aguentava mais um minuto naquele lugar. Liguei para meus pais, disse que a fazenda não tinha salvação, que era melhor deixar como estava. Inventei uma desculpa qualquer, não conseguiria contar a eles o que eu tinha visto, o que eu tinha sentido. Nunca mais voltei àquela fazenda. O caseiro encontrou os cães, ou o que sobrou deles, dias depois no meio do mato. Eles estavam mortos, mas não tinham sinais de ataque de animal selvagem. Pareciam ter sido consumidos de dentro para fora. Eu nunca contei essa parte para ninguém. Mas a lembrança dos uivos desesperados e daquela silhueta no escuro me persegue até hoje. Ainda sinto o cheiro das flores murchas às vezes, e a escuridão, para mim, nunca mais foi apenas a ausência de luz. Ela se tornou uma entidade, um portal para aquilo que não compreendemos, para o terror que espreita nas sombras do nosso mundo, especialmente nos lugares mais isolados, onde a presença humana é fraca e o véu entre os mundos é mais fino. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui neste relato arrepiante. Se você sentiu um calafrio na espinha, deixe o seu curtir, se inscreva no canal para mais histórias sombrias e comente o que você sentiu ao ouvir essa história. Até a próxima no Cronista do Medo.